Existe uma realidade que poucos ousam falar abertamente, uma verdade que atravessa gerações e que Billy Graham sempre proclamou com clareza. Vivemos em meio a um conflito cósmico que vai muito além do que nossos olhos podem ver. Não estou me referindo às guerras que dominam as manchetes dos jornais ou às crises econômicas que abalam as nações. Falo de uma batalha que acontece nas dimensões espirituais, onde cada alma humana se torna um campo de disputa entre o reino da luz e as forças das trevas. Billy Graham costumava dizer que o diabo não é uma figura mitológica ou um símbolo do mal. Ele é uma realidade presente e ativa, um inimigo estratégico que conhece nossas fraquezas e estuda nossos movimentos. Mas há algo que descobri ao longo de anos caminhando com Cristo e estudando as Escrituras. Existem certos tipos de cristãos que fazem o próprio inferno estremecer de medo. Não são necessariamente os mais famosos, os que ocupam púlpitos grandiosos ou aqueles que aparecem na televisão. São homens e mulheres comuns que descobriram segredos espirituais poderosos, verdades que transformam vidas ordinárias em fortalezas impenetráveis contra as trevas. O grande evangelista Billy Graham sempre enfatizava que Satanás não teme a religiosidade vazia, os rituais sem vida ou as tradições mortas. O que realmente o aterroriza é um cristão que vive aquilo que professa, que conhece sua autoridade em Cristo e que não aceita viver uma fé medíocre. É sobre esses guerreiros espirituais que quero falar hoje, esses crentes que se tornaram uma ameaça real ao reino das trevas. E o mais extraordinário é que você pode se tornar um deles, começando hoje mesmo. Durante toda a sua vida, Billy Graham testemunhou milhares de conversões e viu de perto como vidas eram completamente transformadas pelo poder do Evangelho. Ele sabia que a diferença entre um cristão comum e um cristão que incomoda o inferno está na forma como vivem sua fé. Não é questão de talento, posição social ou conhecimento teológico avançado. É uma questão de coração, de compromisso radical e de entendimento profundo sobre quem somos em Cristo Jesus. Hoje vamos explorar juntos os 4 pilares fundamentais que sustentam a vida desses cristãos extraordinários. Cada um desses elementos é como uma arma espiritual afiada, capaz de causar estragos no reino das trevas. Mas antes de mergulharmos nessa jornada transformadora, preciso que você entenda algo crucial. Essa não é apenas uma mensagem para ser ouvida passivamente. É um chamado para uma vida radicalmente diferente, um convite para se tornar parte de uma geração que não negocia sua fé e que está disposta a pagar qualquer preço para ver a glória de Deus manifestada nesta terra. A força transformadora da pureza interior. Billy Graham frequentemente dizia que a santidade não é um opcional na vida cristã, é o próprio DNA do reino de Deus. Quando observamos os cristãos que mais incomodam as trevas, descobrimos que todos eles têm algo em comum, uma busca incansável pela pureza interior. Não estou falando de um perfeccionismo religioso que sufoca e condena, mas de um coração que genuinamente anseia por agradar a Deus em cada área da vida. A santidade é como um perfume celestial que exala da vida de quem decidiu viver separado para Deus. É impossível fingir ou fabricar essa fragrância espiritual. Ela brota naturalmente de um coração que foi tocado pelo amor divino e que respondeu com entrega total. Quando Davi escreveu, "Cria em mim, ó Deus, um coração puro", ele não estava apenas fazendo uma oração bonita para impressionar os religiosos de sua época. Ele havia compreendido que um coração limpo é a morada preferida do Espírito Santo e o lugar de onde fluem as fontes da vida verdadeira. O inimigo odeia a santidade porque ela expõe sua natureza corrupta e revela o contraste gritante entre a luz e as trevas. Um cristão que vive em pureza
se torna como um espelho que reflete a própria santidade de Deus, lembrando constantemente ao diabo daquilo que ele perdeu para sempre quando se rebelou contra o Altíssimo. É por essa razão que as tentações se intensificam quando decidimos viver uma vida santa. O inferno mobiliza todos os seus recursos para tentar nos fazer tropeçar e comprometer nossa integridade. Billy Graham sempre ensinou que a santidade não é alcançada através de esforço próprio ou disciplina religiosa, mas pela obra transformadora de Cristo em nossos corações. É o resultado natural de uma vida que se rendeu completamente ao senhorio de Jesus e que escolhe, dia após dia, morrer para si mesma e viver para Deus. Quando essa transformação acontece, algo sobrenatural ocorre. Nossa própria presença em determinados ambientes causa desconforto às trevas. Nossa conversa traz luz onde há escuridão. E nosso testemunho silencioso proclama que existe uma forma diferente de viver neste mundo. A pureza interior não significa que nunca enfrentaremos lutas ou tentações. Significa que desenvolvemos uma sensibilidade espiritual que nos permite discernir entre o bem e o mal, entre o que edifica e o que destrói. É como possuir um sistema de alarme interno que dispara sempre que algo ameaça contaminar nossa comunhão com Deus. Cristãos assim se tornam insuportáveis para o reino das trevas, porque representam tudo aquilo que Satanás não consegue mais. Ser ou ter, a arma secreta da comunicação celestial. Se existe uma prática que Billy Graham considerava não negociável na vida cristã, essa prática é a oração. Não a oração mecânica e repetitiva que muitos conhecem, mas aquela comunicação íntima e fervorosa que estabelece uma ponte entre o coração humano e o trono de Deus. Graham costumava dizer que a oração muda as coisas porque primeiro muda a nós mesmos, alinhando nossa vontade com a vontade divina e nos capacitando a ser instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. Existe uma diferença abismal entre alguém que apenas recita orações e alguém que verdadeiramente ora. O primeiro segue um roteiro religioso, repete fórmulas decoradas e trata a oração como uma obrigação espiritual. O segundo entra na presença de Deus com reverência e intimidade, derrama seu coração diante do Pai Celestial e aguarda com fé a resposta divina. É esse segundo tipo de cristão que causa terror no reino das trevas, porque ele não está apenas falando sozinho. Ele está estabelecendo comunicação direta com o comandante dos exércitos celestiais. A oração fervorosa é como uma declaração de guerra contra as trevas. Cada vez que nos ajoelhamos em sincera busca por Deus, estamos afirmando que nossa confiança não está nos recursos humanos, nas estratégias terrenas ou nas soluções temporárias. Estamos declarando que servimos a um Deus que ouve, que responde e que age em favor daqueles que o buscam de todo o coração. Essa postura de dependência total de Deus é exatamente o oposto da arrogância que levou Lúcifer à queda, e por isso mesmo ela se torna insuportável para ele e seus demônios. Billy Graham experimentou em primeira mão o poder transformador da oração intercessória. Ele testemunhava sobre noites inteiras passadas em oração antes de grandes cruzadas evangelísticas, e como essas vigílias de oração preparavam não apenas seu coração, mas também o ambiente espiritual para que milhares de vidas fossem tocadas pelo Espírito Santo. Ele sabia que por trás de cada grande movimento de Deus existe uma rede de intercessores que trabalham nos bastidores, guerreando em oração e abrindo caminho no mundo espiritual para que a glória divina se manifeste. Quando um cristão desenvolve uma vida de oração consistente e apaixonada, ele se torna um canal através do qual o poder divino flui para tocar outras vidas. Suas orações não ficam limitadas às suas próprias necessidades. Elas se expandem
para abraçar as necessidades dos outros, da igreja, da nação e do mundo. Esse tipo de intercessor se torna um problema sério para o reino das trevas, porque ele está constantemente desarmando planos malignos, libertando cativos espirituais e estabelecendo o reino de Deus em lugares onde antes reinavam as trevas. O poder da palavra viva. Billy Graham construiu toda sua carreira ministerial sobre um fundamento inabalável, a autoridade absoluta das Escrituras Sagradas. Ele sempre afirmava que a Bíblia não é apenas um livro religioso entre tantos outros. Ela é a palavra viva e eficaz do Deus eterno, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, discernindo os pensamentos e intenções do coração humano. Para Graham, um cristão desarmado da palavra bíblica é como um soldado que vai para a batalha sem armadura e sem espada. O que torna um cristão verdadeiramente perigoso para as trevas é sua habilidade de manejar bem a palavra da verdade. Não estou me referindo apenas ao conhecimento intelectual das Escrituras ou à capacidade de citar versículos de memória, embora esses sejam elementos importantes. Estou falando de uma intimidade profunda com a revelação divina que permite ao crente discernir a voz de Deus em meio ao barulho deste mundo e responder às situações da vida com sabedoria celestial. Quando Jesus foi tentado no deserto após 40 dias de jejum, ele não recorreu a argumentos filosóficos ou raciocínios humanos para rebater os ataques de Satanás. Por 3 vezes consecutivas, o Filho de Deus respondeu com a mesma arma. Está escrito. Essa demonstração prática nos ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito, uma arma espiritual poderosa e eficaz para derrotar qualquer estratégia do inimigo. Billy Graham costumava dizer que Satanás conhece a Bíblia melhor do que muitos cristãos, mas ele treme diante daqueles que não apenas conhecem as Escrituras, mas vivem de acordo com elas. Um cristão que se alimenta regularmente da palavra de Deus desenvolve uma sensibilidade espiritual aguçada que lhe permite identificar mentiras, heresias e enganos, mesmo quando eles vêm disfarçados de verdade. Ele não é facilmente manipulado por modismos teológicos ou doutrinas estranhas, porque tem um padrão bíblico sólido pelo qual pode avaliar tudo o que ouve. Sua mente foi renovada pela verdade das Escrituras e, por isso, ele pensa de forma diferente, age de forma diferente e vive de forma diferente. A palavra de Deus também se torna uma fonte inesgotável de fé e esperança para aqueles que a levam a sério. Quando as circunstâncias gritam impossibilidade, esses cristãos ouvem a voz das promessas bíblicas sussurrando possibilidades. Quando o mundo ao redor desmorona, eles permanecem firmes sobre o fundamento inabalável da revelação divina. Quando outros desistem e se rendem ao desespero, eles encontram nas Escrituras razões poderosas para continuar caminhando com fé e determinação. A coragem de viver contra a corrente. Talvez nenhum outro aspecto da vida cristã incomode tanto o reino das trevas quanto a coragem de viver de forma radicalmente diferente dos padrões deste mundo. Billy Graham sempre enfatizava que ser cristão não é uma questão de religiosidade superficial ou conformidade social. É aceitar um chamado para ser diferente, para nadar contra a corrente da cultura pecaminosa e para brilhar como luz em meio às trevas desta geração. O problema é que muitos cristãos hoje vivem de forma indistinguível das pessoas ao seu redor. Eles frequentam os mesmos lugares, consomem o mesmo entretenimento, têm as mesmas ambições materialistas e fazem as mesmas concessões morais. Quando isso acontece, eles se tornam completamente inofensivos para o reino das trevas, porque não representam qualquer ameaça real aos valores e sistemas deste mundo caído.
Satanás não precisa se preocupar com cristãos que vivem como se Jesus nunca tivesse morrido e ressuscitado. Mas existe outro tipo de cristão que causa arrepios no inferno. Aquele que decidiu levar a sério o chamado bíblico para ser sal da terra e luz do mundo. Esse crente entendeu que seguir a Jesus significa aceitar que sua vida será um constante confronto com os valores e práticas da sociedade secular. Ele não busca o confronto por prazer ou arrogância, mas simplesmente não consegue comprometer sua consciência ou negar sua identidade espiritual para se adaptar às expectativas mundanas. Billy Graham enfrentou críticas severas ao longo de sua carreira porque se recusou a diluir a mensagem do Evangelho para torná-la mais palatável aos ouvidos modernos. Ele pregava sobre pecado numa época em que isso se tornou politicamente incorreto. Ele falava sobre arrependimento numa cultura que preferia terapia. Ele proclamava a exclusividade de Cristo numa sociedade que abraçava o relativismo religioso. Essa coragem profética fez dele um dos evangelistas mais eficazes da história moderna e um pesadelo constante para as forças espirituais das trevas. Viver contra a corrente não significa ser desnecessariamente controverso ou adotar uma postura de superioridade moral. Significa simplesmente permitir que Cristo seja o Senhor absoluto de cada área da vida, mesmo quando isso resulta em incompreensão, rejeição ou perseguição. É escolher obedecer a Deus em vez de agradar aos homens, é preferir a aprovação celestial à aceitação social. É valorizar mais a recompensa eterna do que os benefícios temporários que vêm com o conformismo. Se você chegou até aqui nesta jornada comigo, acredito que algo em seu coração está sendo despertado pelo Espírito Santo. Talvez você tenha se identificado com alguns desses pontos, ou talvez tenha percebido áreas em sua vida que precisam ser alinhadas com esses princípios bíblicos. Seja qual for sua situação atual, quero te fazer um convite especial. Que tal compartilhar nos comentários qual desses 4 pilares mais tocou seu coração? Estou genuinamente curioso para saber qual aspecto da vida cristã você sente que precisa desenvolver mais. E tenho certeza de que sua transparência vai encorajar outros irmãos que estão passando pelas mesmas lutas. E já que estamos aqui construindo essa comunidade de fé juntos, que tal se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas mensagens que vamos compartilhar? Prometo que cada conteúdo será pensado especialmente para fortalecer sua caminhada espiritual e te ajudar a se tornar o tipo de cristão que realmente faz diferença neste mundo. O preço da excelência espiritual. Billy Graham sempre foi honesto sobre uma realidade que muitos pregadores preferem não mencionar. Seguir verdadeiramente a Jesus custará tudo o que você tem. Não é um preço que pagamos de uma vez e pronto. É um estilo de vida de entrega contínua, de morte diária para nossos próprios desejos e ambições egoístas. Os cristãos que mais incomodam o reino das trevas são aqueles que compreenderam e aceitaram completamente esse preço, vivendo com a mentalidade de que suas vidas não pertencem mais a eles mesmos. Existe uma diferença fundamental entre um cristão nominal e um discípulo radical de Jesus Cristo. O primeiro quer os benefícios da salvação sem as responsabilidades do discipulado. Ele deseja o céu como destino final, mas não quer que Jesus interfira muito em sua agenda terrena. O segundo entendeu que entregar a vida a Cristo significa exatamente isso: entregar tudo, sem reservas, sem cláusulas de escape, sem áreas proibidas. É essa entrega total que produz o tipo de autoridade espiritual que faz demônios tremerem e anjos se alegrarem. Quando olhamos para a história da Igreja, descobrimos que os cristãos que mais impactaram o mundo foram sempre aqueles que estavam dispostos a perder tudo por amor ao Evangelho.
Paulo, que poderia ter continuado sua carreira promissora como fariseu respeitado, escolheu se tornar escória do mundo por amor a Cristo. Pedro, que voltou à pesca após a ressurreição, deixou suas redes pela segunda vez quando Jesus lhe perguntou se o amava. Milhares de mártires, ao longo dos séculos, preferiram a morte à negação de sua fé, demonstrando que haviam encontrado algo infinitamente mais valioso do que a própria vida. Billy Graham costumava dizer que Deus não está procurando por pessoas talentosas ou bem-sucedidas para usar em seu reino. Ele está procurando por pessoas disponíveis, dispostas a serem completamente moldadas por suas mãos. Quando encontra corações assim, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias através de vasos comuns. A história está repleta de exemplos de homens e mulheres simples que se tornaram instrumentos poderosos nas mãos de Deus, simplesmente porque disseram sim ao seu chamado, independentemente das consequências pessoais. Essa disposição de pagar qualquer preço pela fidelidade a Cristo produz uma liberdade espiritual impressionante. Quando você já entregou tudo nas mãos de Deus, não há mais nada que o inimigo possa usar para chantagear ou manipular você. Você não tem medo de perder reputação, porque sua identidade está firmada em Cristo. Você não teme a perseguição, porque sua recompensa está nos céus. Você não se abala com as críticas, porque sua aprovação vem do Pai Celestial. Essa liberdade interior é exatamente o que torna esses cristãos tão perigosos para o reino das trevas. O impacto eterno de uma vida rendida. Chegamos ao ponto culminante de nossa reflexão, e eu gostaria de compartilhar com você uma verdade que Billy Graham descobriu ao longo de seus mais de 80 anos de vida. Uma única vida completamente rendida a Cristo pode impactar milhares de outras vidas e produzir frutos que se estendem por gerações. O evangelista frequentemente testemunhava sobre pessoas comuns que conheceu ao longo de sua carreira ministerial. Pessoas que nunca tiveram seus nomes em manchetes ou subiram em grandes púlpitos, mas que exerciam uma influência espiritual profunda em todos ao seu redor. Esses cristãos extraordinários têm uma característica em comum. Eles entenderam que foram salvos não apenas das consequências do pecado, mas também para um propósito eterno. Suas vidas se tornaram cartas vivas do Evangelho, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Onde quer que vão, levam consigo a fragrância de Cristo. Para alguns, aroma de vida para a vida. Para outros, infelizmente, aroma de morte para a morte. Mas o importante é que eles nunca passam despercebidos no mundo espiritual. O impacto desses cristãos vai muito além do que conseguimos enxergar com nossos olhos naturais. Suas orações abrem caminhos no mundo espiritual. Suas lágrimas regam sementes de avivamento. Seu exemplo silencioso prega sermões mais eloquentes do que muitas palavras bonitas. Eles podem trabalhar em fábricas, escritórios, escolas ou hospitais, mas onde quer que estejam, transformam o ambiente ao seu redor simplesmente por serem quem são em Cristo Jesus. Billy Graham sempre acreditou que Deus está levantando uma geração de cristãos que não se contentará com uma fé superficial ou com um cristianismo de conveniência. São homens e mulheres que estão famintos pela presença de Deus, sedentos de justiça e determinados a ver o reino dos céus avançar sobre esta terra. Eles não estão interessados em aplausos humanos ou reconhecimento público. Estão apaixonados por Jesus e dispostos a dar suas vidas para que outros também possam conhecê-lo. É impossível calcular o impacto eterno de uma vida assim. Quantas pessoas são salvas através do testemunho silencioso de um cristão fiel? Quantas famílias são transformadas porque um de seus membros decidiu seguir radicalmente a Jesus? Quantas comunidades são impactadas pela presença de alguns poucos crentes que levam sua fé a sério?
O reino das trevas conhece essas estatísticas melhor do que nós, e é por isso que investe tanto esforço tentando neutralizar ou desencorajar esse tipo de cristão. Mas aqui está a boa notícia que quero deixar com você. Não importa qual tem sido sua história até agora, não importa quantos erros você já cometeu ou quantas vezes você sentiu que decepcionou a Deus. O que importa é a decisão que você pode tomar hoje mesmo de se tornar o tipo de cristão que este mundo desesperadamente precisa ver. Deus não está procurando por pessoas perfeitas. Ele está procurando por corações dispostos a serem transformados por seu amor e usados para a sua glória. Enquanto chegamos ao fim desta reflexão, quero fazer um convite especial para você. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu o Espírito Santo falando contigo através dessas palavras, não guarde isso só para você. Compartilhe nos comentários como Deus falou com você hoje. Sua história pode ser exatamente o encorajamento que outro irmão precisa para dar o próximo passo em sua jornada espiritual. E se você ainda não é parte da nossa família aqui no canal, eu te convido de coração aberto a se juntar a nós, clicando no botão de inscrição. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que querem crescer juntas na fé, se encorajar mutuamente e impactar este mundo para Cristo. Cada semana, trazemos conteúdos pensados especialmente para fortalecer sua vida espiritual e te ajudar a se tornar a pessoa que Deus sonhou quando te criou. Vamos caminhar juntos nesta jornada extraordinária de descobrir quem realmente somos em Cristo Jesus e como podemos fazer nossa vida contar para a eternidade.